Seja muito bem-vindo para a nossa aula de língua portuguesa. Como você já sabe, estamos trabalhando aí com a classe de palavra das conjunções, e existe um conteúdo bem específico relacionado às conjunções, que é muito comum em prova. Se eu posso dizer para você assim, sem dúvida, sem estar arriscando ou dando uma informação que não seja verdadeira, eu posso dizer assim, com certeza a você, que conjunção e valor semântico de conjunção são conteúdos muito cobrados, assim, muito cobrados. Por qual razão? Porque vai trabalhar com a parte de compreensão, interpretação e ainda o contexto de utilização. Então, o que eu quero que você faça? Que você me acompanhe, que você venha comigo, porque a gente vai trabalhar aí com as nossas conjunções, beleza? Vamos começar aí? Vamos começar aí? Trabalhar com esse aspecto, aquilo que eu falei para você, ó, valor semântico, tá? Então eu vou deixar, vamos abrir a tela? Eu quero colocar algumas informações importantes. Quando a gente está falando de valor semântico, deixa ela pequenininha assim primeiro. Quando a gente está falando de valor semântico, a gente está falando de sentido. Você já pode, inclusive, vou pegar uma canetinha aqui, uma canetinha vermelha, eu acho que é melhor. Você pode, inclusive, já anotar aí comigo, quando a gente está falando de conjunção, a gente está falando de valor semântico, a gente vai estar falando de, ó, sentido. É isso. Quando eu falo de conjunção, valor semântico, eu estou falando de sentido. Mas esse sentido, ele vai ser atribuído dependendo do quê? Anota aí, ó, dependendo do contexto. Esses dias eu fiz uma postagem falando sobre contexto. E as pessoas, geralmente os professores de português falam muito sobre contexto, 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 né. E o cara fica: "Ai, sempre o contexto". E eu vou dizer a você, exatamente, sempre o contexto é fundamental. Coisas descontextualizadas levam à confusão, levam à mentira, levam a afirmações que não são corretas. Então a gente precisa sempre de um contexto para analisar aquela informação. Isso serve não só para conjunção, isso serve para a vida, combinado? Isso serve para a vida. Então fique atento com relação a isso. Agora, o que eu quero colocar aqui para você? Eu quero colocar alguns exemplos para que a gente analise o valor semântico dessas estruturas, tá? Então vou abrir aqui a telinha para você poder me acompanhar, tá bom? Bom, vamos pensar da seguinte forma, com relação ao valor semântico. Vou pegar aqui, vou mudar de cor, corzinha preta, vamos pegar um pretinho aqui para ficar melhor, depois eu mudo, tá? Vamos pensar, eu vou pegar um trecho que você provavelmente conhece. E assim, vírgula, quando, olha só que poema maravilhoso. Quando mais tarde me procure, quem sabe, isso aqui é um poema, quem sabe a morte, eu possa me dizer, eu possa me dizer do amor que tive. Quero que você analise comigo, vai anotando. Aqui tem uma separação, tá? Aqui tem mais uma. Que seja, olha, isso aqui tá em para-choque de caminhão. Que seja imortal, vírgula, posto que é chama. Que seja imortal, posto que é chama. Mas que seja infinito, vai, completa aí para mim. Mas que seja infinito, mas que seja infinito enquanto dure. Beleza, veja só, eu vou destacar aqui 2 estruturas que eu quero que você veja com atenção. Posto que e enquanto. Isso daqui é uma construção muito comum
Ó, co como assim uma construção muito comum? É uma construção que provavelmente você encontra em prova, esse trecho todo aqui, porque é um poema, né, é um poema famoso, é um poema conhecido, todo mundo sabe aqui, todo mundo já viu, né, que seja eterno enquanto dure, que seja infinito enquanto dure. O que que você tem aqui nessa estrutura? O posto que é e o enquanto. Eu tenho ali 2 estruturas, 2 estruturas que fazem essa conexão, essas conjunções, que trazem uma ideia específica. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, eu possa me dizer do amor que tive, está entre parênteses, que seja imortal, posto que é chama, que seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Esse posto que, vamos pegar outra corzinha de caneta, esse posto que, eu quero que você entenda pelo contexto, que seja imortal, posto que é chama. A chama é uma coisa que dura para sempre? Não. A chama é uma coisa que acaba, não é verdade? Que apaga. Então, esse posto que é chama, perceba que ele traz uma ideia do quê? De concessão. Não é já que é chama, a causa, não, é uma concessão. Eu já vi muita gente errar esse tipo de questão, porque faz uma análise incorreta, uma vez que você tem que analisar que contexto. Que seja imortal, posto que é chama, ainda que seja uma chama, embora ele seja uma chama, que ele seja imortal. É isso que está colocado aqui. Então esse posto que, pode puxar a setinha aí, ó, aqui para baixo, é uma concessão. Eita, que ficou ruim, dá para você enxergar aí? Tá, né? É uma concessão. Eu estou fazendo uma concessão aqui. É uma locução adverbial que traz uma ideia de concessão. Agora, o enquanto dure. Esse enquanto traz para a gente ideia do quê? Pelo contexto aqui apresentado. O enquanto, ele é uma conjunção que com muita frequência, com poucas exceções, eu digo a você que dá para contar nos dedos quantas vezes isso aconteceu, o enquanto vai trazer ideia de tempo. Então tá aqui, ó, tempo. Então eu tenho 2 conectivos aqui, 2 conjunções com valor semântico diferente. Das 2, aquela mais difícil é o posto que. Por quê? Porque você vai precisar interpretar. Abre a tela aí, ó. Você vai precisar interpretar, beleza? Posto que é chama. Não é simplesmente uma substituição. Uma questão fácil aqui para o cara errar. Posto que pode ser substituído por uma vez que, já que. É verdade esse bilhete? Posto que é chama, já que é chama. Ah, o cara consegue substituir, né? O cara consegue substituir facinho, rapidinho isso daí. E aí, tá certo? Não, né? Esse posto que a gente precisa interpretar o poema, caso contrário, não vai dar certo. E ó, vou te dizer uma coisa bem com carinho aí no coração para você. Sabe qual é o maior problema com relação às conjunções? É a capacidade de interpretação. A conjunção, ela vai exercitar a interpretação de textos com você. Você vai precisar se exercitar nesse aspecto. Então fique bem atento. Vamos passar para um próximo exemplo? Vamos mudar aqui a nossa tela, vamos encher aqui a tela? Colocar mais um caso aí, ó. Vou colocar mais 3 situações. Vamos pegar uma caneta preta de novo. Vai mudando as cores de caneta, tá? Vamos pegar alguns casos aqui, ó. Como estava chovendo, mostrar para você valor semântico diferente. Como estava chovendo, vírgula, não saí de casa. Primeira situação. Beleza. Eu fiz o pedido como o chefe pediu. Terceiro, ele é esperto como o pai. Então, olha só, 3 situaçõezinhas diferentes que a gente tem aqui, 3 situaçõezinhas diferentes. Eu vou, colocar com uma corzinha diferente, né, vamos pegar uma canetinha vermelha para destacar isso aqui. O como, aqui no começo,
o como aqui no meio e o outro como aqui, ó. Então eu tenho 3 vezes a conjunção como, certo? Tenho 3 vezes. E a pergunta que não quer calar, aquilo que eu quero falar para você é: essa conjunção como tem o mesmo valor? Tem a mesma ideia? Ó, tem a mesma informação contida ali? É isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero que você perceba. Não, né? O que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter valores que são diferentes, valores diferentes. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos colocar aqui a setinha. Tá, tá, tá. Pegar aqui a nossa setinha. Olha lá. Como estava chovendo, não saí de casa. Não saí de casa, como estava chovendo, porque estava chovendo, já que estava chovendo. Você percebe aqui, ó, que esse como, ele introduz para a gente essa ideia de causa. Introduz para a gente a ideia de causa. Agora, eu fiz o pedido como o chefe pediu. Esse como traz para a gente conformidade, não é? Conforme o chefe pediu, não é essa a informação que eu tenho ali? Não é isso? Então, agora, terceiro, ele é esperto como o pai. Tá fazendo o que aqui? Uma comparação. Fazendo uma comparação. O que que eu vou ter nessas 3 situações? Eu vou ter, construções que são diferentes. Eu vou ter o quê? Eu vou ter sentidos que são diferentes. Esses sentidos estão atribuídos ao contexto de utilização. Veja que, ainda que seja a mesma escrita, ainda que eu tenha a mesma construção fonética dos termos, o contexto vem trazer aqui para mim situações que são diferentes, né, vem apresentar, funções diferentes. Eu quero que você perceba que aqui eu tenho posições no meio, né, aqui está no começo. Isso não interfere em nada? Não, isso não interfere em nada. Aqui eu tenho uma oração deslocada e aqui elas estão na ordem normal, na ordem direta. Ali é que está na ordem indireta. Então, seja no começo, seja no meio, pouco importa. A gente vai ter ali uma construção que apresenta a diferença não pelo posicionamento, mas pelo conteúdo, beleza? Pelo contexto. É esse contexto que você tem que prestar atenção. Eu vou mudar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui se eu boto para você aqui também. Tá preso isso aqui. Brasil, vamos mudar aqui a nossa tela na tela mesmo, porque não vai dar para mudar aqui para mim. Não tá vindo aqui para mim. Tudo bem, tudo bem. Ó, volta, vamos para lá. Vamos seguir aqui em frente. Não estou conseguindo mudar aqui, então vamos seguir aqui em frente, ok? Vamos lá. Ó, vou pegar aqui um outro exemplo. Dá pra gente trabalhar com músicas, ó. Quando a chuva passar. Quando o tempo tá cantando comigo? Quando o tempo abrir. Abra a janela e veja. Eu sou quem, gente? Eu sou o sol. Ó lá. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol. Aqui a gente tem a mesma construção, né. Aqui não tem nenhuma alteração com relação a sentido, percebe? Aqui a gente tem a mesma situação. Quer dizer, né, na verdade a gente vai ter aqui uma estrutura repetitiva, a repetição das conjunções nesse caso. Vamos para cá. Senta, cor da tinta, vamos pegar azulzinho. Que eu vou ter nessas 2 situações aqui? A ideia que eu tenho é de tempo. Sorá, o quando vai trazer sempre ideia de tempo? Sim. O quando ele é um conectivo ligado, né, que está ali muito preso à questão de tempo mesmo, temporal. Essa música é bem legal, né, eu vou trazer outra música para você. Agora eu tô pensando em uns exemplos musicais aqui. Não tá abrindo a tela de mim, gente? Não tá abrindo de mim, que tristeza.
tristeza, mas tudo bem. Vocês não estão me vendo, né, pessoal? Vocês não estão me vendo, mas tudo bem. Ó, então o que que eu vou ter aqui? Essa ideia de tempo para essas 2 situações, tá. Então eu tenho a mesma ideia, embora aqui, ó, no anterior eu tenha ideias diferentes, neste daqui eu tenho a mesma ideia para as 2 conjunções. Percebeu? Percebeu? É isso aí, tá. Acabou? Não, vamos colocar uma outra música aqui. Deixa eu pegar, eu acho que eu vou pegar mais uma música, ó, para você entender. Música é muito legal, sabe por qual razão? Porque trabalha com aspecto poético. Essa música aqui, ó, eu gosto tanto, quero ver quem canta, hein. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Conhece? Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar, olha, o que que eu tenho aqui? O tanto que. Qual que é a ideia que eu tenho apresentado aqui dessa vez, gente? Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Ah, eu só lembro do Lulu Santos cantando essa música. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Tá vendo? Tem essa relação. Deixa assim ficar subentendido. É a duplinha. Eu gosto tanto que eu prefiro esconder. A ideia que eu tenho aqui é de consequência. Vamos mudar a canetinha aqui. A ideia que eu tenho aqui é de opa, vou puxar os 2 aqui, você vai entender, ó. Ela é consecutiva. Eu tenho uma duplinha, tá. Tenho uma duplinha colocada aqui. Então esta duplinha é que vai trazer a ideia de consequência, é uma conjunção consecutiva. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Eu gosto tão, pode ser o tanto, pode ser o tão, pode ser o tamanho. Aqui, ó, eu posso ter essas variações. Tão, tanto, tamanho. Tamanho é o meu amor que eu prefiro esconder. Meu amor é tão grande que eu prefiro esconder, percebeu? Então a gente vai ter aqui essa possibilidade, beleza? Vamos pegar aqui uma outra música. Todo mundo cantando. Eu sei que você tá vendo aí e tá cantando, né? Ó, essa daqui é boa. Venho madrugada. Tem gente que já tá cantando. Pablo, qual é a música? Venho madrugada perturbar teu sono como um cão sendo. Perturbar teu sono como um cão sem dono. Como um cão sem dono. Olha só essa conjunção aí. Me ponho a ladrar. Me ponho a ladrar. Atravesso o travesseiro, te reviro pela vez. Tua cabeça enlouqueço, faço. Ixi, esse ladrar não ficou bom. Ladrar. Ó, vamos pegar o conectivo aqui de novo. A gente já falou do como, mas aqui eu tenho um exemplo prático. Tá aqui o meu como. Venho madrugada perturbar teu sono como um cão sem dono. Como um cão sem dono. O que que eu estou fazendo aqui? De novo, pego o azuzitos. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou com esse como estabelecendo o quê? Uma comparação. Opa, que deu uma coisadinha aqui, né. Uma comparação, gente, uma comparação. É isso que a gente vai ter aqui. Então perceba que da mesma forma, eu tenho aqui, como a gente mostrou no exemplo anterior lá, né, ó, comparação como pai, aqui eu também tenho uma comparação, novamente. O que é que eu quero mostrar para você? Que as nossas conjunções, elas aparecem com mais frequência do que parece. Hã, agora, o que que você tem que tomar cuidado nas provas? Porque dependendo do contexto, isso aí pode mudar o sentido. Isso aí pode mudar o sentido de que forma, de que modo? Como eu mostrei, essa estrutura aqui, ela é ambígua no sentido não, vamos dizer assim, ela não é ambígua, ela é polissemântica. Polissemântica. Vamos colocar polissemia, né, ela tem polissemia, fica melhor. Polissemia. Por quê? Porque com relação
a a ao contexto, isso pode passar, pode aparecer de modo diferente, né, pode aparecer de modo diferente. Então, quando a gente diz que existem termos polissêmicos, a gente está dizendo que dependendo do contexto, a gente tem alteração, ela pode ser diferente, entendeu? Hum, bom, deixa eu verificar aqui. Esse daí já é um exemplo. Deixa eu voltar aqui para você. Hum, hum. Damos um pequeno ajuste nas coisas. Espera aí, gente. Aê, vamos ver se agora vai para seu vamos ver se agora vai. Aê, voltamos aqui, isso aí, agora foi, agora foi. Tava dando umas travadinhas aqui, mas agora voltou. É isso aí, entendeu? Então o que que eu quero falar para você? Dependendo do contexto, dependendo da situação, a gente vai ter valor semântico diferente. Já mostrei para você aí algumas musiquinhas, para quê? Para gravar mais, para ficar melhor, para você entender como é que funciona. Para dar uma descontraída, né, nessa meio de semana à tarde, eu sei como é que é. Mas tem mais? Quero mostrar mais um exemplo para você. Vamos voltar aqui, ó, vamos encher a nossa telinha. Quero colocar opa, volta para cá, volta para cá. Vou colocar aqui mais um exemplo aqui. Deixa eu apagar esse tudo aqui, ó. Vou apagar aqui, ó. Isso, vamos apagar tudo aqui. Quero colocar mais um pedacinho só. Com certeza você conhece, com certeza você conhece essa daqui também. Por você, já tá cantando aí, né? Por você, eu dançaria tango no teto, ó. Só que aqui a gente vai ter um pouquinho de uma construção um pouquinho diferente. Hã, e cada vez que eu fujo, você já está cantando? Cada vez que eu fujo eu me aproximo mais, yeah. É isso aí, né? Eu me aproximo mais. E te perder de vista, sim, é ruim demais e é por isso. Ó, a verdade aqui, ó, por você eu dançaria tango no teto. Então eu vou destacar essa preposição aqui. A gente está falando de conjunção, mas eu vou destacar a preposição aqui. E aqui a gente tem o cada vez que eu me fujo, eu me aproximo mais, né. O que que eu vou ter aqui? Uma ideia diferente. Essa segunda ideia da primeira, eu acho que ela é mais importante. Vou destacar primeiro aqui, tá. São essas 2 coisinhas juntas. O que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma ideia de proporção, percebeu? Proporção. A proporção, eu preciso para entender essa ideia de proporção, eu preciso estabelecer esse perfil de igualdade, de elementos que são equivalentes, que equivalem um ao outro, entendeu? Cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Então é proporcional. A medida que foge é a medida que se aproxima. Então essa ideia é proporcional. Percebeu que os 2 elementos que fazem, que apresentam essa ideia de proporção, eles estão distanciados. Da mesma forma que você teve ali com aquelas conjunções que apresentam a ideia de consequência. Lembra do tanto e o que? Pois é, aqui também a gente vai ter essa separação, vai ter essa disjunção, vamos dizer assim, desses conectivos. Mas porque cada um está em um ponto específico para trazer a ideia de proporção. Aqui na preposição, já falei para você que tanto preposição quanto conjunção desempenham funções semânticas, têm valores semânticos, são conectivos, às vezes utilizados juntos, às vezes são utilizados separadamente. Aqui eu trouxe só essa preposição, melhor dizendo, só para você entender que ela não está necessariamente aqui no meio de uma estrutura, ela está no começo. Por você, eu dançaria tango no teto. Por você, que ideia que eu tenho aqui, ó, nesse por você? Esse é o valor que eu quero saber. Qual que é o valor semântico do por você? É a finalidade. Por você. Finalidade. A ideia que eu tenho aqui, ó. A preposição, lembra que a preposição
para a preposição por, seguidos de infinitivo, são elementos que trazem ideias de finalidade. Aqui, a mera estruturação é que vai apresentar esse valor, esse sentido, essa ideia de finalidade. Então, aqui eu não tenho a conjunção, é na verdade uma preposição, mas no começo de período. E aí muita gente confunde, fala: "Opa, mas está no começo, não poderia estar aí". Poderia sim, onde ela está aqui, poderia estar aqui sim, tá? E ali, aquela ideia de proporção, beleza? Então tá. O que que eu quero que você entenda aqui com relação a às conjunções? Uma coisa que eu quero levar sempre às pessoas. Pessoal, quando a gente está diante de conjunção, é necessário avaliar sempre o contexto em que ela aparece, sempre a utilização. Professora, eu posso decorar as adverbiais, eu posso decorar as conjunções coordenadas. Não só pode, pessoal, como deve decorar, precisa decorar. Só que eu não posso achar que vai ser tudo daquele jeitinho, vai estar sempre daquela forma decorada. Não, eu tenho que levar em consideração o contexto de uso, de aplicação, para não cair em prova. Aquele primeiro texto que eu trouxe a você, que é aquele poema que fala que é eterno posto que é chama, aquele lá já foi um texto de prova. E uma das alternativas era justamente a ideia de causa. E muita gente errou porque acreditou que era causa e não é causa, pessoal. Ali não é causa. Ali vai trazer para a gente concessão. Então, cuidado, porque a substituição às vezes casa certinho. Você troca a conjunção e fala: "Pô, super certo isso aqui, ó. Não, é bem isso aí mesmo, essa conjunção aí no neste lugar tá perfeito. Acho que faz esse sentido". Não é porque encaixa num lugar que vai ter o mesmo valor semântico. É necessário que você tenha mais atenção com relação a todos esses pontos, beleza? Então, vamos fechar aqui, vamos finalizar esse trecho, porque ainda tem uma quantidade aí de exercícios para a gente analisar em loco como é que funciona, beleza? Então fica aí nossas dicas. Aguarda aí que a gente ainda tem exercício. Vamos lá. E que não foi, que não foi. Volta pra cá, volta pra cá. Eu estou ali? Onde eu estou, gente? Volta, tá travando. Eu sei, pessoal. Aqui, aqui. Não vai, não vai. Não tá indo, né? Não tá indo. Vocês estão aqui comigo? Vamos ver se vocês estão aqui comigo. Uhum. Pessoal, responda aqui pra mim se vocês estão aqui comigo, como é que nós estamos. Deixa eu ver. Acho que vai ter que reiniciar esse bagulho aqui, né. Cadê? Tem material, tem os slides. Hoje tá, pessoal. Hoje é os inimigos. Hoje a recalcada tá não tá feliz com a minha presença. Vamos ver se vai.